Oi, pessoal. Bem-vindos à nossa quinta semana da disciplina. Hoje falaremos um pouquinho dos jogos e brincadeiras como ferramentas pedagógicas, além de outros dois tópicos. É uma aula um pouquinho mais longa, mas eu acho que vale a pena, né, a gente fazer um videozinho aqui para poder fazer algumas explicações, ok? Bem, gente, vamos começar então. Os jogos e as brincadeiras, a gente caracteriza ela como atividades espontâneas, que são criativas e prazerosas, mas que quando elas têm uma mediação e de forma intencional pelo educador, ela acaba se transformando em uma ferramenta pedagógica potente, né, que vai estimular aí o desenvolvimento cognitivo, motor, social, afetivo, cultural da criança. Então, enquanto jogo e brincadeira, né, pode ser que num contexto onde não há mediação, é uma atividade recreativa, livre, em que a criança participa, se empenha, brinca, ocupa a cabeça e o tempo, mas quando esses jogos e brincadeiras passam a ser mediados por um educador, ele passa a ser uma ferramenta pedagógica importante, ok? Segundo Vygotsky, o jogo é o espaço privilegiado de aprendizagem, porque ela permite que a criança ela atinja níveis, ela vai além do nível de desenvolvimento atual, que a gente chama de zona de desenvolvimento proximal. Então, Vygotsky criou essa chamada zona de desenvolvimento proximal, que nada mais é que a distância entre o que a criança consegue fazer sozinha e o que ela não consegue fazer sozinha, mas consegue realizar com a ajuda de um adulto ou alguma outra colega, alguma outra pessoa experiente, certo? E aí, para explicar um pouquinho dessa zona de desenvolvimento, né, criada por Vygotsky, aqui tem uma ilustração que mostra o que representa essa zona. Nós temos 3 zonas, né? Ele separou em 3 zonas de desenvolvimento. E aí nós temos a zona de desenvolvimento real, que são aquelas atividades que a criança consegue realizar sozinha, sem a ajuda de ninguém. Nós temos a zona de desenvolvimento proximal, que na verdade a criança ela consegue realizar desde que haja um suporte. E nós temos a zona de desenvolvimento potencial, que são aquelas atividades que ela ainda não consegue realizar. Então, são patamares que a criança vai alcançando, né, a partir do momento em que ela vai crescendo, né, e vai aumentando o rol de habilidades que ela precisa adquirir, certo? Bem, Kishimoto fala que os jogos e as brincadeiras são estratégias metodológicas fundamentais no processo de ensino-aprendizagem, e ela defende muito brincar, né, no sentido de que brincar para ela não é perda de tempo, não é uma ocupação de tempo, né, da criança. Para ela, brincar sempre vai ser uma forma legítima de construir conhecimento, certo? Por quê? Porque na brincadeira, na recreação, né, na atividade que a criança está ali se empenhando, de alguma forma aquilo está contribuindo para que ela ganhe novas habilidades, que ela adquira novos conhecimentos. Então, para Kishimoto, né, que é uma pedagoga, uma grande estudiosa da área da pedagogia, uma defensora do lúdico, ela fala muito isso, da importância dos jogos e das brincadeiras enquanto estratégicas metodológicas fundamentais. Piaget já considera que o jogo é uma expressão, né? Considera o jogo como uma expressão do desenvolvimento intelectual. Então, cada tipo de jogo ele vai ter uma funcionalidade, um objetivo, e vai corresponder a um estágio que a criança precisa adquirir. Então, por exemplo, um jogo de exercício simbólico de regras, cada um vai exercer uma função para que a criança consiga adquirir, se desempenhar e adquirir habilidades. E aí, por exemplo, cada jogo vai corresponder a um estágio cognitivo da criança, favorecendo o quê? Assimilação e acomodação de novos conhecimentos. Então, tem jogos, por exemplo, para uma faixa etária de 4 anos, que não, por exemplo, para uma faixa etária de 4 anos, há determinados jogos que a gente pode fazer uso e que vão ser essenciais para a criança no processo de aprendizado dela, e há jogos com a criança de 8 anos, por exemplo, que não pode ser aplicado numa criança de 4, porque ela precisa adquirir, né, um desenvolvimento, estágios cognitivos aí, para que ela consiga se adaptar e executar aquelas atividades. Bem, e aqui a gente vê o quê? A diferença, né, a importância, os benefícios de jogos e brincadeiras como ferramentas pedagógicas. Então, quais são esses benefícios que jogos e brincadeiras trazem? A aprendizagem ativa, então a criança ela participa do processo construindo
construindo significado a partir da experiência. O benefício da socialização, os jogos com regras, ensina que a criança ela tem que cooperar, ela tem que ter empatia, respeito e convivência. Desenvolvimento cognitivo, então estimula a atenção, memória, um raciocínio lógico, criatividade e resolução de problemas. Desenvolvimento da linguagem, então tem brincadeiras e jogos com histórias, músicas, diálogos que favorecem a expressão verbal e a escuta, e a cultura e identidade. Então, ao brincar, a criança aprende valores, tradições e práticas sociais que é inerentes do grupo cultural que ela está inserida. O que é importante a gente considerar dentro desse contexto, né? Quando a gente faz a utilização pedagógica do jogo e brincadeira, a gente tem que considerar alguns critérios importantes. Então, primeiro, toda vez que a gente for usar um jogo com objetivo pedagógico, a gente tem que ter objetivos claros. O que a gente quer com aquele jogo? Qual que é o objetivo? A gente vai usar esse jogo como uma ferramenta pedagógica porque eu quero que essa criança aprenda o quê? Né? Então, a gente precisa ter esses objetivos claros, estruturados, adequação à faixa etária e ao contexto sociocultural. Então, sempre pensar que um determinado jogo para uma faixa etária de 4 anos, não provavelmente quando você for ministrar o mesmo jogo, ou aplicar o mesmo jogo em outra faixa etária, você vai ter que adequar, porque o conhecimento e as habilidades são mais aprimorados com 6 anos, digamos assim, e considerar o contexto sociocultural em que essas crianças estão inseridas também. O que faz parte da cultura e da sociedade dessas crianças? Tem que ter a mediação ativa do professor. O professor ele tem que estar presente, ele tem que estar mediando, ele tem que estar orientando as crianças quanto à aplicação desse jogo. E o espaço para autonomia e criatividade da criança também tem que ser feito, né, de maneira efetiva. Bem, e aí, além da recreação ser utilizada como uma ferramenta pedagógica, a gente tem que entender que a integração da recreação ela pode ser feita com outras disciplinas, certo? Então, nesse contexto, o que a gente tem que entender? Que essa integração com outras disciplinas, ela visa o quê? Intencionalmente, o quê? Jogos, brincadeiras, músicas, dramatização e outras atividades lúdicas que acabam sendo recursos que perpassam as diferentes áreas do conhecimento. Então, essas abordagens rompem com aquela fragmentação do currículo, português, matemática, ciências, e proporcionam uma aprendizagem mais significativa, prazerosa e contextualizada. Por quê? O currículo ele separa em disciplinas, matérias, né? E aí, o que acontece? Acaba ficando cada uma por si. Quando a gente faz a integração da recreação com várias disciplinas, você consegue ter uma visão mais ampla, né, do quanto isso pode impactar na vida da criança. No sentido de que a matemática, ela consegue conversar com outras disciplinas, o português também, as ciências também. E aí, dentro desse contexto de interação entre as disciplinas, você cria ali um jogo com cunho pedagógico para aprendizado dessas disciplinas de maneira conjunta. Vygotsky, ele defendia que o aprendizado ele ocorre por meio das interações sociais e culturais, e a recreação com prática social, ela vai promover o quê? Interação, né? Essas interações, e vai mediar o quê? Desenvolvimento cognitivo ao integrar conteúdos de forma lúdica, né? E aí vem novamente, a brincadeira cria uma zona de desenvolvimento proximal. O que é o desenvolvimento proximal? Possibilita que a criança o quê? Execute atividades a partir do momento em que ela tenha uma pessoa para mediar, para auxiliá-la nesse processo. Kishimoto, né, ela fala que o jogo ele pode ser adaptado para explorar temas curriculares, né? Mas isso que ela acha importante é preservar a essência do lúdico, mesmo que ele seja adaptado para isso, certo? Então, ela defende que a brincadeira é uma linguagem que pode, sim, articular saberes e dialogar com conteúdos diferentes do contexto escolar, certo? E aí ela fala que o jogo é uma forma de integrar o currículo escolar ao universo infantil. O currículo integrado nada mais é do que, né? Ele propõe a ideia de um currículo por projetos, né? Aí o que acontece? Faz um projeto integrador, onde você trabalha ali diversas disciplinas conjuntamente, né? A partir, né? De maneira mais articulada. Então, a recreação ela pode ser uma estratégia metodológica que vai ligar esses conteúdos ao interesse dos alunos, dando esse sentido ao aprendizado. E aí, quais são as vantagens da integração da recreação com disciplinas? Então, primeiro, contextualização. Então, as atividades recreativas permitem relacionar os conteúdos com a realidade do aluno,
Protagonismo infantil, então o aluno se torna ativo no processo de aprendizagem. Desenvolvimento de competências múltiplas, então cognitivas, motoras, afetivas e sociais. E flexibilidade didática, que permite inovar na forma de ensinar matemática, ciências, linguagens e por aí vai. Bem, a gente tem alguns exemplos, né, de integração nas recreações com disciplinas. Então, por exemplo, o que a gente pode executar, né? Primeiramente, jogos de trilha com perguntas de conteúdos de ciência. Então, você pode fazer um jogo de trilha para falar sobre alimentação, corpo humano, animais. Brincadeiras de roda, né? Com cantigas que exploram rimas e fonemas para alfabetização, também é legal. Né? Caça ao tesouro com pistas matemáticas para trabalhar lógicas e operações, né? Encenação de histórias infantis para ensinar história e arte, né? Ou até mesmo a própria ética. E jogos corporais, né? Como estátua ou dança das cadeiras, né? Estando aí adaptadas com comandos relacionados a conteúdos escolares. Bem, então a recreação integrada ao currículo não só motiva o aluno, mas também respeita a sua forma natural de aprender, né? Então isso favorece o processo de ensino-aprendizagem mais envolvente, crítico e significativo. E é uma prática pedagógica potente, recomendada aí pelas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil e pelos parâmetros curriculares nacionais. Bem, e o uso da tecnologia e da inovação nas atividades recreativas, né? Porque hoje, além das práticas tradicionais que nós temos um processo de inovação tecnológica que está se inserindo dentro do ambiente educacional. Então, como que a gente vai fazer o uso? A gente vai fazer uso de atividades recreativas a partir da existência, do uso da tecnologia e da inovação. Então, acho que é algo que a gente precisa refletir e entender a importância disso também nesse cenário pedagógico. Então, dentro de um olhar contemporâneo para a educação lúdica, o Papert, né, ele acredita que a tecnologia ela tem que ser usada de maneira ativa para favorecer a construção do conhecimento. E aí tem uma linha que a gente chama de construcionismo, que qual que é o objetivo dela, né? O que ela prevê? Né? Ela prevê a valorização do uso da ferramenta digital como aliada do processo de aprender brincando, desde, é claro, que essa ferramenta seja aplicada e acompanhada pedagogicamente. E aí, Valente, ele reforça também que o uso das tecnologias digitais na educação precisa ser tanto criativo quanto crítico, né? Porque, para ele, esses recursos não devem substituir o brincar tradicional, mas podem sim tornar essa experiência ainda mais rica e envolvente para as crianças. Então, a gente vê aí a ascensão da inovação tecnológica, da inteligência artificial, das tecnologias, aplicativos. E aí, quando a gente faz uso dessas tecnologias para poder, né, aplicar as atividades recreativas como uma ferramenta pedagógica, a gente tem que pensar por dois lados, né? Um lado criativo, porque a tecnologia dá várias opções e formas da gente poder trabalhar a recreação como prática pedagógica, mas também ter um lado crítico. Por quê? Você vai usar tudo na tecnologia, né? Não abolir o tradicional, porque o tradicional é importante para a criança também. Então, ter um equilíbrio no uso das tecnologias sem excluir completamente as brincadeiras tradicionais, que elas são essenciais e elas fazem parte do desenvolvimento da criança, da cultura, do ambiente social em que ela está inserida. Kishimoto, ela aponta que, apesar dos jogos e brincadeiras serem historicamente ligados ao universo físico e simbólico, eles também podem acontecer no ambiente digital, só que é importante manter os princípios fundamentais do jogo, sempre respeitando o protagonismo da criança e a essência dessa ludicidade. Moran, né, ele faz um alerta, né, ele alerta o quê? Que as tecnologias elas devem ser integradas ao processo educativo de forma significativa, ou seja, elas não têm que se substituir métodos antigos, mas inovar e transformar esses métodos, né, em práticas pedagógicas. Então, ele fala muito dessa questão de ter essa atenção, né, de não abolir, né, mas nem abolir, nem substituir, porém, aperfeiçoar, né, tornar as práticas pedagógicas, inovar e transformar as práticas pedagógicas a partir da tecnologia que está aí disponibilizada.
Quando bem utilizadas, a gente tem que entender que, quando bem orientadas, quando bem utilizadas, né, as mídias e os recursos digitais, eles revitalizam as atividades recreativas. Então, acaba despertando ainda mais interesse e participação dos alunos. Então, a gente tem que se atentar para essa questão. Bem, e aí, dentro das tecnologias em atividades recreativas, a gente tem aqui várias, né, opções de uso delas, né? Então, nós temos a robótica educacional, né? Nós temos aí a contação de histórias digitais, temos a gamificação, que tem sido muito utilizada, que tem por aplicativos muito legais, tablets e aplicativos, né? Realidade aumentada e jogos educacionais digitais. Então, a gente tem uma gama de material, de ferramentas digitais disponíveis que a gente pode aplicá-las, né, de uma forma enquanto atividade recreativa, mas dentro de um ambiente digital, né? Isso a gente tem que fazer esse uso de forma que seja positivo para o aprendizado da criança, né? Que traga o engajamento, o interesse, né, para a criança, que isso desperte, né, esse interesse, esse engajamento, de forma a permitir que a criança realmente se envolva nesse processo. Nós temos o AVA também, o Ambiente Virtual de Aprendizado, também compõe um rol de tecnologias e atividades recreativas. Dentre eles, a gente tem os fóruns recreativos, desafios semanais, quizzes interativos, no EAD infantil ou nos anos iniciais. Essa experiência de uso do AVA para a educação infantil começou a ser inserido mais durante o período da pandemia, né? A experiência em relação a isso foi durante a época da pandemia, mas o que a gente tem mais do uso do AVA é principalmente para outros mecanismos de ensino, né? Graduação, pós-graduação, né? Na educação infantil, não que ele não seja utilizado, ele é utilizado, mas não tão utilizado quanto em outras áreas de ensino. E uma reflexão que a gente precisa criar, né? Como que o uso da tecnologia e inovação impacta o processo de ensino-aprendizagem nas atividades recreativas? O que vocês acham? Qual que são esses impactos, né, nesse processo? Quais são os impactos positivos? Quando a gente pensa nessa pergunta, a gente tem que pensar assim, que existem impactos positivos e existem cuidados que devem ser tomados, né? Porque a gente sabe que o uso da tecnologia, quando ela é bem mediada, quando ela é direcionada, ela traz benefícios, né? E controlada também. Ela traz bons benefícios, traz aí um processo de engajamento, né? Um estímulo ao ensino-aprendizado, né? Ela traz aí uma gama de ferramentas de cunho pedagógico. Porém, quando não controlada, quando não direcionada, né? Acaba trazendo alguns desafios. Então, dentre os impactos positivos, nós temos aí um aumento do engajamento e da motivação. Então, a criança ela fica mais motivada, né? A atividade de aprendizagem se torna algo mais prazeroso, porque a tecnologia ela desperta muito isso, né? Então, isso é importante. Desenvolvimento de múltiplas habilidades. Então, dentro dessas tecnologias, enquanto recreação, a gente vê aí várias habilidades que a criança vai adquirir também. Desde físicas, como motoras, né, mas também sociais, emocionais, que ele vai adquirir, né, habilidade de cooperação, mesmo que seja em ambientes virtuais. A personalização da aprendizagem, então a gente tem aí alguns softwares educativos que a gente tem que ficar atento aí, softwares adaptativos, perdão, e aplicativos que vai permitir que a criança avance no seu próprio ritmo, né? Integração com o cotidiano da criança. Então, as tecnologias, ela faz parte da realidade infantil atual. Então, quando a gente usa ela com intencionalidade pedagógica, ela aproxima a escola do mundo digital, né? Que é o mundo do aluno. Possibilidade de inclusão, que é uma dos benefícios da tecnologia, né? Tecnologia assistida, como que esses softwares de leitura de voz, jogos adaptados, possibilita que crianças com deficiência possam participar das atividades lúdicas. Então, a tecnologia, nesse sentido, para crianças com deficiências físicas, cognitivas, enfim, isso permite, de maneira efetiva, que essa criança tenha uma participação mais ativa nas atividades recreativas e lúdicas.
né? Então, esse é um ponto importantíssimo, né? Que nós podemos aí relacionar o uso da tecnologia. E aí, quando ela não é mediada de maneira correta, quando ela não tem uma organização quanto ao uso, aí a gente tem que ficar atento a alguns riscos e desafios que essa tecnologia possa gerar nas atividades recreativas. Então, dentre elas, nós temos o excesso de tempo de tela, dependência tecnológica e perda de contato físico, falta de intencionalidade pedagógica, as desigualdades de acesso, que é algo que a gente tem que ficar atento, porque não é toda criança que tem acesso à internet, né? Não é todo o indivíduo que tem, a gente ainda tem uma gama de pessoas que ainda não conseguem ter acesso às tecnologias de maneira efetiva, superficialidade da aprendizagem também, né? Fica algo muito superficial, não tem profundidade, não tem objetivo formal, certo? Bem, pessoal, essa é a nossa quinta aula. Deixo aqui as referências. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem entrar em contato com a tutora, que ela vai entrar em contato comigo, né? Espero que o material seja proveitoso, né? Que auxilie vocês aí na aquisição de conhecimento. E agradeço a disponibilidade, a atenção e um forte abraço, ok?